Amigos de Caminhos da Longevidade, hoje eu estou aqui com uma conversa importante com Bruna Domnig, doutora cardiologista, vem aqui nos ajudar bastante a compreender a cardiologia, as doenças do coração, no impacto que faz para os nossos idosos. Prazer estar aqui contigo, obrigado pela presença. Prazer, obrigada pelo convite, né? E vamos conversar um pouquinho então sobre o que a cardiologia, né, então tem a ver nesse mundo aí de futuro, né, e de prevenção, né? Tá bom. Eu sempre começo com uma pergunta, Bruna. Quem é a doutora Bruna? Por que ela construiu esse caminho até chegar hoje na cardiologia? Bom, a doutora Bruna é uma pessoa que de criança nunca pensou em ser médica, porque não tinha médicos na família, então não é uma referência assim, né? O meu pai era, ou minha mãe era, enfim. Mas que sempre gostou muito de estudar, sempre fui muito estudiosa, né? E com o passar da vida, acontecimentos, enfim, alguns familiares doentes, né? Algumas perdas na família, eu fui vendo que era importante ter um diferencial, né? Não só ser médico no sentido técnico, né? Mas acolher, ter empatia, se preocupar com a família, com o paciente, né? Saber que a gente está lidando com uma vida, né? Então, dali, no segundo grau, eu já comecei a pensar que medicina era uma coisa que eu queria. Minha mãe quis fazer medicina, acabou não fazendo, então já comentava disso, né? E aí fui estudando e aí entrei na medicina e vi que era isso, eu nasci para isso mesmo, né? Que é uma coisa que eu amo fazer. E trabalhei durante um tempo na rede pública, né, como médica clínica geral, enfim, né, no posto de saúde, aprendi muito nesse tempo, mas também queria uma especialidade, sempre gostei de cardiologia, então aproveitei esse gostar da cardiologia para ir mais a fundo, fiz residência de clínica aqui em Blumenau no Hospital Santo Antônio, fiz cardiologia no Hospital Santa Isabel, então passei pela realidade, né, dos principais hospitais aqui da nossa cidade. E hoje em dia trabalho em 3 lugares, na Interblu, na Coronar e na Policlínica. Então, atendo todos os públicos, tenho uma visão muito, muito grande de tudo, né? Consigo trabalhar com todos os públicos no sentido do que é melhor, do que a gente tem de opção, do que a gente consegue fazer de exames, né? Então, acho que isso tudo acrescenta muito, assim. A gente aprende também, né? Ao mesmo tempo que a gente estuda muito, tecnicamente, acho que com os pacientes a gente aprende todo dia, né? Acho que tem 2 coisas que tu fala que é muito legal, assim. Que fazer medicina para cuidar das pessoas é tão bonito, né? A gente não está cuidando da doença, não, a gente está cuidando das pessoas, né? Isso. Acho que isso é um lado muito humano, assim, porque a gente pode ser um médico muito tecnicista, pensando muito na técnica aí, que também é importante, Claro. né? Mas cuidar das pessoas é essencial, né? Sim. E você lida com uma especialidade que lida com o coração, né? E o coração, ele é tão belo, né? Porque é uma máquina tão surpreendente, né? O coração ainda te surpreende ainda? Sim. Às vezes os pacientes, assim, que... a cardiologia tem isso, assim, do paciente vir muito grave, às vezes, né? No consultório mesmo, né? Claro, no hospital tem sua gravidade por ser também alta, já uma outra atenção, né? Mais especializada. Mas vem no consultório com a gente, mal, e aí tu, às vezes, assim, conversando com o paciente, com uma medicação, né? Com um ajuste de estilo de vida, assim, numa próxima consulta o paciente vem tão melhor, né? Então, assim, isso é bem... Eu digo que isso é o mais gratificante, assim, da cardiologia, né? Tu poder... ver essa mudança, assim, e fazer a diferença na vida do paciente, assim, né? Então, isso sempre que acontece, assim, me deixa bem feliz, assim, de saber que ainda surpreende, assim, não é uma coisa, assim, que é o normal do dia a dia e é só mais um. Não, tu vê a vida do paciente melhorando, assim, na tua mão, né? Então, isso faz muita diferença, assim. E Bruna, a cardiologia tem um papel fundamental hoje na geriatria, né? A gente hoje vem construindo esse programa para pensar como que a gente pode ter uma vida mais plena, com qualidade de vida, porque a gente quer que as pessoas envelheçam bem e a gente também quer que os nossos idosos tenham uma boa essência na cardiologia, né? E a gente tem hoje uma estatística, Bruna, que o Brasil ele envelheceu muito rápido. Países da Europa, por exemplo, tiveram esse envelhecimento populacional que a gente teve no Brasil em mais de 100 anos. Nesse tempo eles enriqueceram, construíram serviços, estruturas para lidar com a pessoa idosa. Se organizaram para isso, né? E no Brasil a gente envelheceu muito rápido. Em 20 anos o país envelheceu. Né? Isso mostra que, lógico, a sociedade vem se cuidando melhor, tem o papel do SUS nisso, né? De ofertar a saúde para todos, né? Mas também envelheceu rápido e a gente hoje não tem tantos serviços para isso.
E nesse envelhecimento populacional, ele deve impactar muito também na saúde das doenças do coração. O que você tem percebido hoje dessa demanda, desse aumento de idosos hoje na cardiologia? É bem perceptível, assim, né? Acaba que as doenças principais, né, dentro da cardiologia, os infartos, a insuficiência cardíaca, as próprias arritmias, né, a gente acaba vendo mais, até porque elas são mais prevalentes nessa população, né? Apesar que também, até pelo estilo de vida, alimentação, falta de exercício, a gente também tem pacientes novos, já com 40 anos, apresentando bastante alteração, mas a questão do envelhecimento, a gente percebe um aumento, assim, enfim, né, mais prevalência ainda no consultório de insuficiência cardíaca, e pacientes que ficam acompanhando também um longo período, porque a expectativa de vida também aumentou, né? Então, a gente também, eu percebo a questão de intervenção cirúrgica nos pacientes, a gente acaba, talvez antes, uma troca de válvula, uma cirurgia de revascularização, a gente pensava, não, tem que ser o paciente mais novo, porque ele é melhor, mas hoje em dia, como os pacientes vivem mais, né? Um paciente de, às vezes, 80 anos tem uma condição boa de operar, né? Porque ele está se cuidando, está fazendo exercício, mas ele tem uma válvula que agora deu problema. Então, muitas vezes, eu já tive paciente de 80 que a gente operou e o paciente foi super bem, deu tudo certo. Então, isso também eu acho que vai mexendo na realidade da cardiologia no sentido assim, de não mais subjugar o paciente assim, mais de 80 anos não dá mais para operar. Não, talvez dê, né? Se ele tem uma qualidade de vida boa, se ele se cuida, se ele tá, né? E isso deve ser um paradigma para vocês, né? Quando você deve discutir casos com teus colegas mais antigos, né? Sim. Que viveram uma cardiologia onde realmente, quem tinha 60 anos era idoso. A gente olhava como se fosse há 30, 40 anos atrás, era isso, né? E eu acho que essa realidade de hoje, de idosos com 80 que estão indo para academia, que estão fazendo corrida, fazendo atividade física, viajando, também tem mudado, né, nisso de fazer as intervenções. Sim, o seu próprio prognóstico, né, de várias doenças, né? Então, assim, o próprio uso de estatina, tem sempre essa discussão no idoso, vale a pena, não vale a pena, né? Será que... Por quê? Porque a gente sabe que é uma resposta a longo prazo, né? Mas, assim, cada vez mais eu vejo que vale a pena, porque o meu idoso ali, 75, que tá com alguma alteração, se eu conseguir reverter, talvez ele tenha mais 20 anos de vida, então 20 anos a gente pode ter bastante evento, a gente quer evitar esses eventos, né? Então, vejo que isso faz diferença, isso está mudando já o jeito que a gente olha para o paciente, né? E a gente quer cada vez mais para ele, né? A gente quer cada vez mais que ele tenha menos risco de ter qualquer coisa, de AVC, infarto, nessa parte mais grave cardiovascular, né? Então, é bom. E às vezes eu falo assim, se é um idoso que é ativo, né? Tá bem fisicamente, não tá, no caso assim, com perda de peso importante e tal. Mas assim, tem um rim bom, um coração que tá com problema, mas um pulmão é bom, nunca fumou. Então, a gente tem uma estrutura corporal aí que tem bastante chance de aguentar uma cirurgia. Então, eu sempre incentivo. Acho que a gente tem bons resultados, né? Não é assim, a gente tem que ter toda a noção e olhar para esse paciente e ver as possibilidades, né? Mas cada vez eu vejo mais que a gente tem essa chance. Então, a importância de se cuidar para se tu chegar mais idoso com um problema desse, quanto melhor tu tiveres, melhor as tuas possibilidades, melhor o teu prognóstico, né? Então, tudo vai muito da pessoa. Então, desde cedo, desde os teus 40, antes, né? Tá se preocupando com a alimentação, com não fumar, com não beber, bebida alcoólica em excesso, enfim, tudo isso para que lá na frente a gente sempre tenha cada vez mais possibilidades, né? A gente tinha uma estatística que até os anos 2000, pegou muito 90, 80, 90 até 2000, as doenças cardiovasculares eram um dos principais problemas em saúde pública no mundo inteiro, né? E ele foi migrando um pouco disso, muito pelo crescimento das doenças, né, da saúde mental, que até parece que passaram um pouco as cardiovasculares, mas a cardiovascular ainda continua sendo importante. Vocês percebem, por exemplo, que diminuiu um pouco o número das doenças cardiovasculares, como, por exemplo, o infarto, até por uma mudança de vida e um tratamento melhor? Porque eu fico lembrando do que a gente via na década de 80, 90, que, por exemplo, o tratamento do colesterol alto e da pressão alta era muito mais negligenciado, deixava-se de lado. Você acha que o melhor tratamento hoje desses riscos, como pressão alta e colesterol, impactaram muito na redução dos infartos, por exemplo? Olha,
Acredito que não, assim, no sentido de a gente ainda vê muito, né? E até o que eu estava te falando antes, né, nos bastidores, é que assim, apesar, por exemplo, do tabagismo ter reduzido, a gente vê o quanto isso impacta nos pacientes. Então, assim, ainda se tem paciente, a maioria, né, que já teve algum evento cardíaco, fuma, né? Então, enquanto a gente ainda tiver essa cultura, né, do cigarro, enquanto ainda, também ao mesmo tempo que melhorou o tratamento, hoje em dia é mais fácil chegar no tratamento, também aumentou a obesidade e o sobrepeso, também aumentou o sedentarismo. Então, enfim, a gente melhora de um lado, mas por outro também a gente piora algumas coisas. Então, acredito que isso faz com que a gente tenha ainda talvez uma estabilidade. Não dá para se dizer assim, não, realmente melhorou e reduziu drasticamente. Não percebo isso. Percebo que a gente ainda tem bastante evento. Ainda também tem já pacientes novos tendo infarto com 35, 40 anos. Claro, muitos, a maioria por fator genético envolvido. Então, os pais já tiveram algum problema, mas também muitos por questão de nunca ter feito um exame de colesterol. E aí, quando vai fazer no hospital, descobre que estava diabético, que estava com colesterol elevado, vinha fumando de forma 2 maços de cigarro por dia, que a gente sabe que é um valor bem importante. Então, infelizmente, a gente vê isso cedo acontecendo também, né? E aí é que está acho que a nossa batalha do dia a dia, né? Eu percebo que também é um pouco difícil a gente fazer prevenção na cardiologia, né? Principalmente no SUS, né? Chega pra gente pacientes já com queixa. Né? Então, eu tenho paciente já com uma dor no peito, com uma falta de ar, né? Porque para mim não vai chegar o paciente que não tem nada e só queria fazer um exame de rotina, né? Claro, esse é o serviço do posto de saúde, enfim, né? Por isso que a gente tem que trabalhar junto, a gente tem que ter isso muito funcionando, né? Para que a gente tenha já desde lá da base esse acompanhamento, essa prevenção, para que a gente não chegue na gente já tantos pacientes mais graves, né? Sim. Porque o que eu fico só percebendo da evolução no tratamento, porque da doença como hipertensão, como melhorou o número de medicamentos e a forma de se usar, né? Eu, por exemplo, sou hipertenso e eu uso uma medicação que tem 3 medicamentos no mesmo comprimido. Então, isso é uma grande evolução, porque senão eu teria que tomar 3 remédios e tal. Então, o número de pílulas aumenta e a minha adesão diminui também. Claro. Mas também como tem hoje na sociedade o conhecimento de que a atividade física era importante. Eu lembro quando eu fiz a especialização em geriatria, os professores falavam que ali a gente estava começando a poder indicar a atividade física para o idoso de uma forma mais intensificada, sem chamar o geriatra de louco. Sim. Porque eles achavam que exercício para o idoso é como uma caminhada. Só que a caminhada muito leve, ela não vai trazer benefício. É uma ótima atividade, mas como exercício... Né? Então, hoje a gente tem muito claro que o idoso tem que ir para academia, que ele tem que fazer tal... Manter massa muscular, né? Enfim, tudo isso vai ajudar, né? E se ele tiver condições de fazer um exercício aeróbico que vá fazer melhorar também... Mas isso é muito recente, né? Então, mas hoje você deve pegar idosos, né, bem idosos e com uma capacidade cardiológica impressionante, né? Sim. E que fazem bastante atividade física, né? Que se preocupam. Claro, a gente fala que falta bastante isso, mas a gente também tem os pacientes que fazem bastante atividade física, vão para academia todo dia, né? Participam da Pró-Família, fazem várias atividades na Pró-Família, que em Blumenau eu acho que a gente tem esse diferencial, assim, que é muito importante em vários pacientes na Pró-Família. É referência no Brasil, tá? Então é muito, assim, o trabalho que é feito lá é muito, muito incrível, assim. Eu tenho na família quem vai e eu vejo os pacientes falando e esses pacientes são melhores, né? Porque interagem com outras... Não é nem só o físico, né? É a questão emocional, interagindo com outros idosos, enfim. Então, para mim é uma coisa que eu sempre indico também lá, né? Sempre falo, porque assim, tem a questão financeira, mas doutor, é difícil pagar uma academia, pagar um pilates. Tudo bem, mas a gente sabe que não precisa disso, né? Então, isso não é mais uma desculpa, né? A gente tem como melhorar isso, né? E como tu comentasse ali da questão da disposição dos medicamentos hoje, né? Sim, hoje em dia acho que se busca cada vez mais melhorar a posologia, né? Então, para o paciente tomar mínimo de vezes possível, o máximo de comprimidos num só, né? Então, isso ajuda muito. Eu tenho vários pacientes que a gente faz isso e para de esquecer de tomar, melhora a adesão medicamentosa. Ao mesmo tempo que também a gente tem as medicações disponíveis no SUS cada vez mais abrangente, com Farmácia Popular do Brasil, com a própria, na própria rede, né, de Blumenau, fornecendo esses medicamentos
medicamentos. Então, isso tudo facilita a gente a ter uma boa adesão, né? Aí vai também um pouco do paciente esse interesse, né? Então, hoje em dia, a disponibilidade de exames, de chegar no médico e de ter medicamentos, com certeza é bem melhor do que há algum tempo atrás, né? E aí, mas quando ele, mesmo tratando, ou quando ele não conseguiu tratar adequadamente, vem um evento, e o evento que a gente fala, né, que talvez seja o que é um marcador para a gente ruim, que é o infarto, por exemplo. Que aí o infarto que é, né, essa obstrução da artéria que vai não levar sangue para o músculo cardíaco e põe em risco a vida ou a grande funcionalidade do coração. Pensando no infarto, no tratamento, o quanto que é impressionante a evolução disso, né? Eu queria que você abordasse um pouco assim, como tem evoluído isso, porque eu venho de você é bem mais nova do que eu, mas na minha época o cateterismo era uma coisa muito nova ainda. Já existia, lógico, eu não sou tão velho assim também, né? Mas era uma coisa relativamente nova, estava, né, nos primeiros passos, né? E hoje eu vejo os tratamentos que vocês fazem em quem infartou de uma maneira, assim, impressionante. Assim. Então, hoje, se eu fosse um idoso, 70 anos, chegando, ou até um jovem, né, que seja, chegando infartado num plantão, assim, a gama de tratamentos hoje ela é enorme, né? Qual foi essa evolução, Bruno? Hoje o cateterismo é cada vez mais acessível, né? Eu acho que é um exame super acessível, assim. E, claro, é um exame de custo elevado, mas eu digo assim, super acessível porque a gente tem isso no SUS, né? A gente pode pedir na policlínica conforme a indicação adequada e é feito, não é um exame que demora. No máximo em 30 dias a gente tem esse exame na mão, o que é um período curto relativamente. E dentro de um hospital, se o paciente tem um infarto, ele pode fazer em até no máximo 1 hora, ele está na mesa fazendo cateterismo, né? Então, sim, isso melhorou muito o acesso e as possibilidades, então, né? Então, na hora de fazer o cateterismo, e é bom que a gente explique até para o pessoal de casa que o cateterismo é um exame, porque quando a gente fala, por exemplo, né, para o paciente, o senhor vai ter que fazer um cateterismo, já gera todo um desespero no paciente, no familiar, porque parece que é quase uma condenação, assim, parece porque não se conhece, não se tem o conhecimento, né? Então, o cateterismo nada mais é do que um exame mesmo, né? Rápido, né? Um exame que mais o que demora é a questão do preparo, de ficar lá, porque vai pegar uma artéria, então tem que comprimir essa artéria, ficar um tempo lá. Mas na hora que faz o cateterismo, a gente tem uma dimensão maior do quais são os vasos acometidos. Então, por que aconteceu aquele infarto, né? Quantos % a gente tem de obstrução? E aí, dali, a gente tem toda a gama de opção terapêutica. Então, a gente pode ficar com tratamento clínico, então não é fazer nada. Às vezes, então se não colocar uma mola, fazer cirurgia, não fazer nada? Não, pelo contrário, a gente tem bastante coisa para fazer. Então, a gente tem toda a gama de medicamentos, a gente tem toda a questão de mudança de estilo de vida, né? Então... Se é um paciente que é sedentário, vamos começar a atividade física, vamos tentar melhorar essa alimentação, né? E aí toda a questão medicamentosa. Se de repente essa obstrução já é um pouco maior, a gente já tem que se preocupar um pouco mais, a gente tem a opção de colocar o stent, então, que hoje em dia, antigamente a gente tinha 2 tipos de stent, convencional e farmacológico, hoje em dia só se usa farmacológico, então também já é uma evolução, né? Que é um stent melhor. E ainda a questão de cirurgia, que também a gente tem, então, né, pelo SUS, essa possibilidade. É claro que é a última coisa que a gente quer chegar, né? A gente sabe que não é uma cirurgia simples, é uma cirurgia cardíaca, mas a gente tem essa possibilidade e os pacientes ficam muito bem depois, né? Então, tudo a gente tem que explicar da melhor forma possível para o paciente se sentir seguro com aquela decisão, né? Porque tudo envolve muita coisa. Então, ou tu tá colocando um stent, que é um corpo estranho dentro da pessoa, ou tu tá indicando uma cirurgia cardíaca, que é uma cirurgia que assusta um pouco mais do que qualquer outra, né? Então, sempre tudo muito baseado em estudos, em evidências, né? A gente tem que fazer a medicina realmente baseada nisso para que a gente sempre seja mais assertivo possível, né? O que o pessoal em casa ali confunde um pouco o cateterismo com o stent porque a forma de eu colocar o stent é por um cateterismo. Então, mesmo. O cateterismo é o primeiro passo para eu fazer o diagnóstico. Isso. E se existe uma indicação de colocar o stent, com esse cateterismo eu coloco o stent. Isso mesmo. Né? Então, eu posso ter só o exame cateterismo, eu posso ter o cateterismo com angioplastia, né? E aí, às vezes, é feito na hora, essa angioplastia, no caso de um infarto, de uma lesão muito importante. Então, eu tenho um cateterismo com angioplastia. Eu posso ter o cateterismo, levar isso para o meu médico e daí ele decidir com o paciente. Por que caminho a gente vai? Vamos ficar no tratamento clínico? Porque, às vezes, eu tenho todos os vasos muito obstruídos, mas são alterações crônicas, o paciente está bem, está sintomático. Não necessariamente a gente tem que fazer alguma coisa invasiva, né? E aí, ali a gente decide o melhor caminho. Então, o cateterismo é um exame mesmo, que
pode ter complicação, tem, mas a taxa é baixa de complicação. A gente tem uma equipe muito boa aqui no Hospital Santa Isabel que faz, né? Enfim, né? Pelo SUS, né? Que faz ali, mas dentro de Blumenau a gente tem equipes excelentes fazendo o exame. Que Blumenau sempre foi referência em cardiologia, né? Eu chego na cidade em 2008 e a referência que a gente tinha, assim, dos cardiologistas na cidade sempre foi a melhor possível. Então eu chego, e é muito engraçado nisso, né? Eu no Rio Grande do Sul, na geriatria, eu tratava muito a cardio também, porque o geriatra também faz a parte clínica, né? E aqui em Blumenau quase não consegui fazer, porque os cardiologistas assumiam isso. Sim. E eu não chegava. Eu falei, ai, que saudades que eu tenho de tratar muito do cardio, tanto que hoje ainda continuo cuidando alguma coisa de cardiologia, mas muito pouco, porque vocês acabam pegando tudo, porque é uma referência mesmo no estado, na região como um todo, né? A própria policlínica que atende outras cidades, né? Acaba atendendo, vem outros pacientes também. A gente tem uma demanda bem importante. Até eu estava conversando com um funcionário que trabalha com a gente, o Marino já trabalha muitos anos na prefeitura ali, e a gente estava conversando sobre quantos pacientes a gente atende ali na cardiologia. E ele fez uma contagem que num mês a gente chegou quase a 1.000 atendimentos na cardiologia, né? Então, poxa, isso é um valor, né, bem importante, né? Então, são pacientes que estão tendo um acompanhamento especializado, que estão tendo a oportunidade de ter disposição vários exames, né, de qualidade, medicamentos, né? Então, eu acho que isso faz diferença também. Claro que o ideal, como eu falei, o ideal era a gente pegar lá, já a prevenção do paciente nem tá sentindo nada, mas já que ele tá sentindo, que bom que ele consegue chegar na gente e ter todo esse acompanhamento, né? Voltando nos tratamentos, tem uma coisa que eu também, que é muito novo, já tem uma história disso, mas aqui também eu acho que mudou muito o tratamento, porque quando você tinha o infarto e diagnosticado mesmo no início, às vezes não tinha muito mais o que fazer, você até ia para o cateterismo ou ia para a cirurgia, mas alguns tratamentos que a gente começa com muito no início, nas primeiras horas, e envolve tratamentos medicamentosos, né, farmacológicos, como mudaram também o prognóstico, né? Sim. Porque o maior problema que a gente tem do infarto é com o sobreviver da pessoa, esse músculo ele cardíaco, ele acaba tendo lesão. Pode perder função, né? E aí leva à insuficiência cardíaca, né? Isso. E com o tratamento, quanto mais cedo, com todo o arsenal hoje farmacológico também, mesmo sendo vítima de infarto, as pessoas recuperam muito bem. Sim. E isso talvez um marco para vocês, sim, né? E assim, é importante até quem tá em casa escutar assim, né? Porque às vezes a gente sabe, fica com dor no peito vários dias, né? E desde a faculdade eu aprendi uma coisa que eu sempre falo, até os residentes do hospital passam comigo, eu falo, tempo é músculo, né? Então, quanto mais tempo eu demorar para tratar um infarto, mais músculo do coração a gente vai perder, consequentemente. Então, sim, às vezes chega um infarto no hospital, poxa, o paciente assim ficou 2 dias em casa com dor. Então, assim, o eletro dele já vem alterado, mostrando já sequela, né? Então, assim, já é um paciente que, assim, vai fazer cateterismo, mas a gente já sabe, né, que a abordagem já é diferente, né? Então, o prognóstico desse paciente é diferente. Agora, se eu tenho um paciente com uma dor torácica importante, que começou a dor, em 30 minutos ele está dentro do hospital, nasce em 30 minutos ele está lá na mesa, né? Fazendo cateterismo, um infarto grave, mas foi reperfundido com tempo hábil, nossa, a resposta é muito melhor. Eu posso não ter nenhum dano de função muscular nesse paciente e não ter nada de insuficiência cardíaca. Então, sim, é um paciente grave, no sentido de uma coronariopatia, que a gente vai acompanhar pro resto da vida. E isso eu enfatizo os pacientes, porque tem uns que pensam assim, tá, então eu coloquei a mola, o stent, né? A gente fala mola porque é mais fácil para entender, né? Mas então, eu fiz o implante do stent, ou eu fiz uma cirurgia cardíaca, pronto, meu problema está resolvido, então, né? Não, né? A gente continua tendo toda uma gama de metas, né? Que a gente tem que seguir, meta de pressão arterial, meta de frequência cardíaca, meta de colesterol, meta de atividade física diária semanal, né? Então, a gente tem que buscar isso junto com o paciente e fazer ele entender. Isso é uma coisa assim que talvez você perceba no consultório também. Quando o paciente entende o problema dele, tem vários pacientes que eu pego com infarto e assim, eu infartei em 2021 e agora passou comigo em consulta. Poxa, mas todo esse tempo ninguém falou, né? Claro, muitas vezes o colega fala, mas o paciente não, né? Mas assim, sem medicação, parou por conta. Mas eu já acredito assim, que se ele entendesse o porquê ele tem que tomar aquilo, né? Que ele pode ter uma obstrução de novo do stent, que ele pode fazer um novo infarto só porque ele tirou a medicação por conta, isso faz diferença. Então eu sou bem, assim, eu gosto de explicar bem pro paciente, para ele sair do consultório e falar assim, pois se eu parar esse remédio pode acontecer isso comigo, né? Então assim, não dá pra dizer que ninguém avisou, né? Então, eu gosto de dizer que a medicina
medicina, um papel importante nosso é na educação, na Sim. comunicação, né? A gente precisa educar, precisa comunicar, porque educação em saúde ele é bárbaro. Por isso que o Caminhos da Longevidade tem essa missão também, né? De Sim. trazer informação em saúde. Eu tenho um paciente que ele era amigo da família e ele teve um infarto. Trabalhava muito, tomava muito álcool, fumava, muito estressado, tá? Deu um ano depois, infartou de novo. No terceiro infarto que ele teve, aí ele resolveu mudar tudo. Ele se aposentou de dois trabalhos que ele podia, deixou de fumar, bebe muito socialmente agora e começou a caminhar 1 hora por dia, todos os dias. Olha que diferença. Já são 20 anos sem nenhum infarto. Isso mesmo. Então, assim, por melhor que ele tinha tido o tratamento das 2 primeiras vezes, ele não mudou a vida dele. Sim. A partir do momento que ele mudou a vida dele, ele perdeu peso, fez atividade, diminuiu o estresse, diminuiu... E ele hoje está super bem, 20 anos sem nenhum infarto. Né? Isso também é importante as pessoas saberem. Pode infartar de novo, sim, né? Então, quando colocou o stent, a gente tem mais agora alguma coisa para cuidar, para a gente não ter uma obstrução, então, desse stent e ter um novo infarto, né? E já é um paciente que tem mais risco, então ele tem que entender que ele tem que mudar. E a gente vê muito isso. Paciente que continua fumando, paciente que não faz exercício, paciente que... É difícil, a gente tenta explicar, a nossa função é sempre essa, né? Eu sempre falo pro paciente, eu vou continuar falando, né? A minha função é essa, né? Ah, doutora, mas eu não vou parar de fumar. Tudo bem, mas a minha função como cardiologista, como médica, em primeiro lugar, é te dizer dos riscos, né? Então, assim, porque todo mundo sabe que o cigarro faz mal. Beleza, todo mundo sabe. Agora, quando tu tens um infarto, a tua vida tá em risco, eu acho que daí tu já começa a entender um pouco mais do que a gente tá falando, né? Então, eu tento bater bastante nessa tecla, assim. É difícil, acho que a nossa briga é boa com isso, né? Porque é um vício, é difícil parar, mas que faz parte da nossa, né, do nosso trabalho, enfim. Então, sempre tentar melhorar essa qualidade de vida, pensando sempre em prevenção, pensando em qualidade de vida, né? Isso faz diferença. E pensando no tratamento também, aí olhando muito de fora, quem tá, assim, a minha atuação como médico é muito no consultório, então às vezes eu fico longe do hospital, não consigo ver a rotina do hospital como já vi em outros momentos, né? Mas a impressão que eu tenho hoje é que no tratamento hoje para quem tem uma doença, uma coronariopatia, que o número de cirurgias de safena e mamária parece que diminuíram, porque pela instituição do stent. Sim. E lógico que as cirurgias abertas ainda, né, para mamária, para safena, ainda são importantes, porque acho que tem momentos que o stent não dá conta, né? Mas essa redução e a colocação de stent, isso tem ajudado muito no tratamento também, porque a recuperação de uma cirurgia aberta é muito mais difícil. Claro, né? E hoje em dia até tem técnicas assim que eles falam de mini toracotomia, né? Então são cortes menores, não chega a abrir o osso todo, enfim, né? Cortar o osso todo, que é o externo, mas e são outros já evoluindo, já a técnica cirúrgica também. Tem pacientes que a indicação é essa, né? Então se eu tenho vários vasos acometidos, então a indicação é pacientes diabéticos tem muito mais benefício, né, com a cirurgia cardíaca. Então, assim, tem pacientes que a indicação é essa. Mas, com certeza, né, na hora do infarto, enfim, o objetivo é abrir o vaso quanto antes, porque está se perdendo músculo. Então, a angioplastia vem aí para... Né, com certeza dentro da cardiologia é um dos marcos assim de a gente ter uma mudança, né, no prognóstico dos pacientes, né? Porque se for ver antigamente, quando a gente estuda na cardiologia, a gente vê que lá na antiguidade, né, quando um rei, alguma coisa, tinha um problema cardíaco, pronto, ele deitava na cama do quarto e ele ficava, por mais que o médico ia lá, mas não tinha estrutura para nada. Tem um problema cardíaco, vai morrer, né? E, meu Deus, hoje não, né? Hoje o paciente vem, eu tive infarto grave. Eu tenho um paciente de 40 anos, ele teve infarto grave, ele teve uma parada dentro do hospital, ele foi com dor no peito, a esposa, graças a Deus, botou no carro e ele falou, não quero ir pro hospital, aquela coisa toda. Ela falou, não, a gente vai, esses homens, né? Pois é, meu né? Deus do céu. E, enfim, e aí ela chegou dentro do hospital, ele teve uma parada dentro do hospital, então, enfim, no lugar certo, na hora certa, se fosse para ter uma parada que não fosse em casa, né? Que a chance era muito menor. E lá ele foi rapidamente atendido, botou stent, e assim, tá super bem, né? E vida normal, voltou a trabalhar, então mesmo após uma parada que dentro, enfim, né? Uma coisa, é o mais grave que a gente pode ter uma parada cardíaca. E ele também, vida normal, parou de fumar, tá fazendo atividade física, né? Então, não, doutora, fumar nunca mais na minha vida, né? Que bom. E tá bem, então eu falo pros pacientes, às vezes, mas eu posso trabalhar? Pode, é vida normal, pode fazer exercício físico,
claro, um paciente ficou com vasos que não deram para fazer angioplastia, isso acontece. Ele tem um pouco de dor, às vezes quando ele caminha, e não tem o que fazer, não tem cirurgia, não tem mola, stent para ser colocado. O vaso pode ser muito fino e às vezes o stent ser maior do que o vaso, a gente fala. Então, assim, não existe possibilidade desse implante. Então, a gente pode fazer exercício, tem meios que a gente faz para isso, para ver até onde o paciente pode ir, mas ele pode fazer, né? Ele não precisa inventar de correr uma maratona, mas ele também não é para ficar em casa sentado esperando, né? Eu lembro de um senhor que eu tive e ele, no início, ele não conseguia caminhar 30 metros. Mas ele começou a caminhar 20 e poucos metros todos os dias. No final de um ano, ele estava caminhando 800 metros todo dia. Sim. Por quê? Porque você vai também chegando perto do limite, não chega no limite. E vai gerando uma resistência, vai aos pouquinhos, né? E ele vai aumentando isso, então ele só tem que ir fazendo o teste para saber até quando que ele vai. Tá? Então, o poder da atividade física é incrível, né? É incrível, né? Até já que a gente falou disso, eu sou um apaixonado por exercício, né? Porque você falou de você pequena, né? E eu me lembro, e eu sempre falo que eu pequeno era um esportista. Eu comecei a fazer judô aos 3 anos, natação, futebol, atletismo. Então, a minha vida foi fazer esporte, né? Tanto que quando eu entrei na medicina, o pessoal de casa até achava assim, o Mário vai fazer medicina de esporte, porque ele só pensa em esporte, né? E acabei chegando na geriatria, mas enfim, o papel da atividade física como prevenção, ela é essencial, né? E ele sempre foi muito relacionado à parte cardiológica, né? Qual é o papel dessa atividade física? Por que a atividade física para o coração ela é tão importante? Porque, assim, os principais fatores de risco para doença cardiovascular, isso até a gente colocando AVC, né, e o infarto, é a gente ter uma melhora do perfil de colesterol, do perfil glicêmico, que seria a glicemia. Então, não ter diabetes, não ter colesterol elevado, não ter pressão alta, né? Então, esses 3, assim, são importantíssimos, né? E eu sempre digo, são fatores modificáveis, né? Porque às vezes o paciente chega pra gente, minha mãe infartou com 40. Sim, isso é um risco para ti, né? Porém, esse risco a gente não tem o que fazer. Né? A parte genética é uma briga tua e não tem o que fazer. Agora, o resto a gente pode fazer muita coisa. A gente pode te manter com a pressão boa, a gente pode te manter sem colesterol, sem diabetes, sem fumar e sem beber bebida alcoólica. Então, a atividade física vem nesse intuito de a gente diminuir todos esses fatores de risco, que na verdade não se somam, se multiplicam, né? Então, assim, a gente consegue melhorar muito, né? O paciente também tem mais disposição, tudo isso, né? E por isso que quando mesmo a gente tem um evento, mesmo um paciente com insuficiência cardíaca, com uma fração de ejeção reduzida, que é um pouco mais grave, a gente estimula nesse intuito que tu falou, de fazer pouco, mas fazer todo dia um pouco, né? E a gente pede pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, né? Então, às vezes os pacientes perguntam, quanto que é esse exercício, né? E de intensidade pelo menos moderada, né? Então, não precisa aquele, como eu falo, eu sempre explico pro paciente nesse sentido, né? O passeio de ver vitrine, né? Porque senão não acontece nada. Também não precisa sair correndo, né? Mas é aquele que dá uma canseirinha, aquele que... Mas, assim, cansou muito, respira, caminha mais devagar. Mas, assim, tenta manter esse, né? E, claro, depende de cada paciente, isso não é geral, mas é mais ou menos nesse caminho. E aí a gente vai adequando para cada paciente com cada sintoma, Eu né? sempre falo que o caminhar com 2 pessoas, se você for batendo papo, está sendo um ótimo bate-papo encontro com um amigo, mas não está servindo como exercício. Sim. Porque o exercício que tu faz, ou você conversa ou você caminha. E até para te concentrar na tua respiração, tudo, porque né? você tem que ficar levemente ofegante. Isso, Aquela conversa vai bater depois da caminhada, tu senta e conversa, mas durante o exercício não. Tem uma coisa que você falou também, e isso fala... e eu me lembrei também quando eu era pequeno, que essa questão da atividade física ou do não fazer nada, que era cardiopata. E a gente escutava quando pequeno muito disso, assim, não, o vô fulano não pode fazer nada porque ele é cardiopata, então ele não pode fazer nada. E muitos faziam nada mesmo, né? A gente escuta ainda no consultório, pacientes um pouco mais idosos, né? A esposa vem preocupada com o marido, doutora, mas ele não pode fazer nada em casa, né? Ele não pode mais nem dirigir. Não, é que às vezes eles não querem mais que ele faça isso, mas assim, não é bem assim, né? Ele não precisa subir na escada, eu sempre entro. O idoso tem que subir na escada, por quê? Ele não é pra subir na escada, não porque ele tem problema cardíaco. Porque ele tem o risco de cair. Isso, porque ele pode ter uma tontura, né? Enfim, mas não por causa do coração, né? O idoso não pode subir em escada, tá? Isso. Nem a gente, pra falar a verdade. Eu sempre falo isso, só já que tu deu uma brecha aqui pra quem adora falar de riscos da queda, né?
Quando a gente vê os meninos que trabalham com escada, com cinto e tal, porque é uma atividade de risco. Então, um idoso ou um adulto jovem mesmo, quando ele vai subir em escada, é altamente de risco. Sim. Então, o idoso não pode subir em escada. Sim. Por quê? Porque é perigoso para qualquer um. Isso. Principalmente para quem já tem uma tendência a ter uma tontura por hipotensão postural, que a gente sabe que até a hipotensão postural é uma coisa legal de explicar, né? Porque a gente escuta muito, assim, talvez tu também no consultório. Ah, doutora, eu levanto e eu fico tonta, né? E isso acontece, às vezes isso não é nenhum problema, né? Isso não é uma doença, né? Nem sempre é labirintite, ou enfim, né? Algum problema de vertigem, né? Que é o ideal de termos se falar. Mas é porque, na verdade, o idoso, com o passar dos anos, na verdade, a gente vai tendo um enrijecimento desses vasos, né? Então, a gente tem uma alteração quando muda de pressão, então, do deitado para o sentado, do sentado para o deitado, a gente tem uma mudança de pressão. E essa mudança no idoso, ele sente um pouco mais. Então, por isso que a gente sempre orienta. Ah, vai levantar? Senta na cama, conta um pouquinho, né? Respira, e aí levanta para ir pro banheiro, porque as quedas acontecem nessa hora, no levantar rápido, né? O remédio para isso se chama paciência. Paciência, isso de aí. De ter um minutinho a mais e sentar e esperar. E eu sempre oriento assim, tá sentado, levanta, mas fica ainda perto da cadeira, fica perto da cama. Segurando no apoio, onde tu se senta firme. Porque se der a tonturinha, tu senta de novo. Isso. E o que eu chego muito no meu consultório e disse, ai doutor, eu tenho labirintite. Ah, quando? Quando eu levanto. Isso. Falei, então não é labirintite, a gente vai examinar, não é labirintite, é tal. E às vezes eles chegam cheios de medicamentos, com parkinsonismo secundário, sabe que uma das grandes causas de sintomas parecidos com Parkinson, mas que não é Parkinson, é a medicação para labirintite, né? Sim. Então, que bom que tu citou. Sim. É um dos problemas relacionados à cardiologia, mas que chega muito. Pro geriatra, chega pro clínico, chega pro torrino, chega pro neuro, como se fosse uma labirintite, né? E muitos, na hora que tu explica isso, já muda, né? Já consegue. Então, aí, mais um motivo para eles entenderem que subindo uma escada, só essa questão de fazer esse esforço de subir, já pode ter uma oscilação de pressão, e ali tem uma tonturinha. Então, enfim, a gente explica isso, né? Não é porque tem problema do coração que não pode fazer, é porque realmente não pode fazer independente. O que eu mais tenho medo da atividade física num idoso, né? Num paciente que tem algum problema cardíaco, são nas doenças de ritmo. Então, nas arritmias, né, que o pessoal em casa às vezes tem, e o que acontece muito para o idoso, né? E é também do teu dia a dia, tal das fibrilações, né? Então, acho que tem uma questão da atividade física que pode trazer problemas, né? Sim, porque a fibrilação atrial, né, é a principal arritmia do consultório, né? Então, é muito comum, né? Principalmente idosos acima de 70 anos. Então, a gente vê muito isso. E aí, também pacientes jovens, mas principalmente no idoso. Então, assim, o paciente com fibrilação pode fazer exercício? Pode. Porém, aí já é melhor que ele esteja sendo acompanhado por alguém, de repente, com o uso de um beta-bloqueador, né? Porque a gente sabe que a arritmia, todas elas aumentam com o aumento da frequência cardíaca. Então, claro que tem chance de, se ele caminhar e a frequência subir, ele ser mais sintomático. Sentir mais palpitação, talvez falta de ar, talvez uma tontura, porque ele entra em arritmia, né? Então, sim, bem lembrado que esse tipo de paciente precisa estar acompanhando, né? Precisa ter um acompanhamento cardiológico, porque ele, muitas vezes, assim, ele pode não sentir nada no dia a dia, mas no esforço ele sente justamente por causa disso, porque quando aumenta a frequência, e claro que um coração batendo a 150, 160, vai ter alguma coisa de sintoma, né? Pelo menos uma palpitação vai sentir. E tem como a gente segurar isso, né? Tem medicações hoje em dia que seguram bem e o paciente vai fazer exercício normal. Sim. Né? E o que acontece muitas vezes quando acelera demais o coração é a pressão baixar um pouquinho. Também. E se a pressão baixar um pouquinho, dá uma tontura. Pode até ter uma queda por causa dessa tontura. E aí ele é o risco do trauma também, né? E a fibrilação atrial, assim, é uma arritmia. É uma arritmia que, claro, a gente não pode chamar de benigna, né? Porque ela pode levar o paciente a ter um AVC, né? Então, isso é importante o paciente entender, que ele pode ficar com essa arritmia, que ele vai morrer com essa arritmia, né? E pode ter uma vida normal com ela, desde que ele faça o uso das medicações orientadas. Às vezes vai ter indicação, às vezes não vai ter, né? Então, fazer esse acompanhamento certinho, porque muitos pacientes descobrem a arritmia quando eles têm um AVC dentro do hospital. Sim. Então, o primeiro exame dentro do AVC é o eletro, né? Lá na emergência, o médico já fala, roda o eletro desse paciente. Porque se ele tiver uma fibrilação atrial,
ali a causa do AVC já está diagnosticada, né? E é uma causa evitável, né? Então, isso que é o complicado. Por isso, um eletro para todo mundo, né? Assim, a partir dos 35 a gente orienta, enfim. Mas é interessante o acompanhamento, né? O check-up cardiovascular, né? Ele é importante não só para o idoso, porque eu acho que aqui o termo, né? Caminhos da longevidade já vem desde cedo. A gente tem que pensar lá na frente como que eu quero envelhecer. Então, eu fazendo minha rotina todo ano, vendo meu eletro para ver se eu não desenvolvi uma arritmia que pode me levar a um AVC, né? Então, isso faz uma diferença, assim, bem importante, porque é um AVC que costuma ser mais grave. Sim. Então, se eu consigo evitar, né, ele com uma medicação, nossa, é uma pena não ter conseguido evitar antes, né? E para fibrilação atrial, né, para evitar esse AVC o que acontece, ele faz um coágulo dentro do coração e vai soltando pequenos fragmentos, né, e que vão para a cabeça. E aí vai fazendo os AVCs. E antigamente o tratamento era tão difícil, né? Sim. Que era o bom e velho, e bom mesmo, porque era bom e velho Marevan, mas dava um trabalhão pra gente, né? Hoje em dia é muito difícil a gente ter paciente usando Marevan, porque hoje os custos dos remédios que são melhores no sentido de posologia, né? O Marevan é uma medicação excelente, mas exige com que o paciente faça exames todo mês de TAP, porque tem risco de sangramento na cabeça. Então, assim, a gente protege de um AVC isquêmico, mas pode gerar um hemorrágico, aí né? Tava um mês tudo bem, do outro mês de uma porque ele oscila com remédios, ele oscila com comida, ele oscila com estados, né? Se tá muito gripado, se tá com alguma infecção. Então, assim, a varfarina, que é a substância, né? Ela é excelente e tem pacientes que só podem usar ela no caso de uma válvula, né, metálica no coração. Então, assim, ela salva a vida desse paciente, porque mantém essa válvula funcionante. Porém, para os pacientes com fibrilação, hoje em dia, graças a Deus, a gente já tem acessibilidade muito melhor para outros medicamentos que eles agradecem, né? Às vezes, em paciente, assim, usando, a primeira vez de consulta, usando isso, a gente fala, mas o senhor já ouviu falar que tem agora essa medicação, que ajuda, enfim. Nossa, para eles é muito melhor, né? Porque não precisa ficar pra gente é muito melhor, pra gente, o controle. E pro idoso, né? Imagina um idoso que, enfim, que já tem sua dificuldade de locomoção, que é cadeirante. Tem que todo mês no laboratório fazer um exame depois, né? Enfim, uma época só tinha isso, graças a Deus só tinha isso, mas graças a Deus a medicina evolui, né? É verdade. E você fala os problemas de válvula, né? Que também é um problema... Você percebe que tem talvez diminuído, porque assim, a gente sabe que eu venho de uma época onde o grande risco que a gente tinha era tal da febre reumática, porque tal, e era um problema mesmo, né? Mas a febre reumática era de uma infecção, às vezes muito mal curada, que ia fazer as lesões de válvula, né? Então, às vezes na adolescência, de criança já tinha disso, mas o tratamento para as doenças infecciosas melhorou muito, né? E a gente hoje tem desse problema já muito mais reduzido. Sim. Então, lógico que muitos dos idosos que chegam hoje com válvula passaram por aquela época. Isso. Mas você percebe que talvez tenha uma mudança um pouco na prevalência, Sim. ou pelo menos na gravidade dessas doenças de válvula? Sim, sim, a gente percebe que até por isso, né, pelo controle melhor, enfim, né, disso, claro que a gente pega as pessoas daquela época, né, que, enfim, não tinha tanto acesso à saúde, e vem assim, eu tinha um reumatismo na infância, mas nem sabe o que era, porque nem se pesquisava, né. Hoje em dia, tu já não vê as pessoas é muito fácil acesso também, porque vem de uma infecção de garganta, né, até para o pessoal de casa entender, né, mais ou menos. Então, assim, teve essa infecção de garganta, enfim, mas aí já é tratado, hoje em dia o acesso é mais fácil, né, do que antigamente que se ficava com isso, não tinha antibiótico tão fácil e tal, né. Então, o que a gente vê muito hoje é a estenose aórtica, né, no idoso principalmente. Então, voltando a falar, como a gente vê que tem expectativa maior, tem mais idoso, tem mais estenose aórtica acontecendo. E essa estenose aórtica acontece por degeneração também da válvula, né, depósito de colesterol, enfim, né, muitas coisas que vão alterando e degenerando aquela válvula até a gente ter uma estenose importante. O risco dela, porque ela tem risco de morte súbita, né? Então, o pessoal de casa entendeu. O paciente que tem problema de estenose aórtica pode ter uma morte a qualquer momento. Então, assim, ainda é uma alteração de válvula que preocupa a gente, né? Mas que também, enfim, tem cirurgia hoje em dia, né? Mas também tem as estenoses leve, moderada e grave. Isso mesmo. A grave e sintomática é o que preocupa mais. As leves, a moderadas, a gente acompanha com um ecocardiograma, enfim, que é um exame super acessível anual, tudo vai depender da situação, né? Leve a gente pode fazer a cada 2, 3 anos, então esse paciente tem que se manter em acompanhamento, né? E pode não evoluir, também eu falo isso para o paciente, né? Então, o paciente pode não ter essa alteração que a gente está falando, né? Existe também a válvula bicúspide, que é uma
alteração genética, né? Então, congênito, o paciente nasce com isso, né? É dele, isso, a válvula dele não é tricúspide como a maioria, ela é bicúspide, então são 2 cúspides. Só para o pessoal entender, a válvula é como se fosse uma porta, né? Que ela abre e fecha, né? Isso. E cada cúspide é quase como se fosse uma folha de uma porta. Então tem uma porta que tem 2 folhas ou 3 folhas, né? É uma engrenagem, né? Então, assim, tu precisa dela completa, né? Então, os pacientes com 2 cúspides, que são essa alteração que nasceu com ele, tem mais risco de fazer essa alteração de estenose, né? E mais cedo, né? Então, às vezes, pacientes de 40, 45, 50 anos, mas o que explica ele ter uma alteração de válvula tão cedo? A alteração genética. Teu pai e tua mãe, né? Então assim, era assim, a tua válvula é assim, né? Foi uma alteração anatômica, né? Ela nasceu assim, então... Essa questão da genética, ela é tão... O pessoal questiona tanto, né? Eu sempre falo assim, às vezes a genética só tem uma solução. É você descobrir que tu nasceu adotado, tá? Que tu não era dessa família. Caso contrário, tu não tem mais como lutar contra isso. O que tu pode lutar contra isso é melhorar as tuas condições de vida, né? Alimentação, exercício, os hábitos de vida mesmo, porque aí você vai, muitas vezes, ou minimizar os danos ou retardar, né? Porque tem gente que fala assim, mas fulano caminhava, fazia tal, e aí infartou aos 70. Eu falei, tá, tudo bem, mas se ele não fizesse nada disso, ia infartar aos 40. Isso mesmo. Aí então, que tá. E ele ganhou nisso 30 anos, né? Então, o papel dessa prevenção para todos, e aí para todas as doenças, né? Você já falou das arritmias, já falou das valvulopatias e das coronariopatias, né? Pensando nessas doenças, hoje, quando está no consultório, o que tu fala na prevenção disso tudo? Qual é o grande fator de prevenção que você percebe assim que traz mais resultados? Eu acredito que a alimentação e atividade física são assim um pilar junto, assim, sabe? Porque, como eu falei, com isso a gente vai reduzir glicemia, vai reduzir colesterol e a gente vai reduzir várias coisas, né? Então eu vou estar ajudando na valvulopatia, eu vou ter um coração que vai bater melhor, enfim, às vezes a fibrilação atrial, às vezes ela ocorre por uma alteração de aumento do átrio esquerdo, né? Então que ocorre também em pacientes que têm pressão alta, enfim, então tudo uma coisa vai levando a outra, né? Eu sempre digo, o corpo da gente é um todo, não é assim, a gente não consegue tratar uma coisa e não tratar outra, né? Então, principalmente a questão de alimentação e atividade física, sim, é bem importante, claro, tabagismo, o álcool, mas a maioria das pessoas o problema está nisso, né? É o sedentarismo e a falta de cuidado na alimentação, né? Então eu percebo que isso faz diferença, porque, por exemplo, a pressão, a gente sabe que a medida não farmacológica que mais ajuda na pressão é a questão de perda de peso, né? E eu só vou ter isso se eu fizer alguma coisa, senão também não vai acontecer, né? Essa é a minha grande decepção comigo mesmo, né? Porque eu corro, eu perdi peso e continuo com a pressão alta. E que pode acontecer, né? Aí eu brigo com a minha mãe e com meu pai, mas não tem mais jeito, né? Que aí vem muito de família mesmo. Principalmente a hipertensão e a coronariopatia, assim, tem muito fator genético, assim, né? As válvulas ali menos, enfim, né? Estenose aórtica por degeneração, isso é, né, do estilo de vida da pessoa. Febre reumática é uma coisa que não é genética, a pessoa adquiriu isso, né, na infância e adolescência. Agora, a questão de infarto, sim, se eu tenho um pai ou uma mãe, né, que tiveram cedo, né, ou que eu tenho pacientes novos hipertensos com 25, 30 anos, são muito novos, mas aí tu pergunta, o pai é hipertenso, a mãe é hipertensa, os irmãos são hipertensos, o avô, a avó, todo mundo vem nessa... Então, assim, isso conta bastante. No meu caso, a gente imagina que tem uma questão da etnia, né? Também. Então, a gente sabe que o japonês, a primeira geração que vem para as Américas, já tem mais eventos cardiovasculares e aí pode estar ligado ao estilo de alimentação. Sim. Né? Então, para ver como a alimentação ela é tão importante, né? Porque talvez se eu estivesse morando no Japão com uma alimentação muito diferente, tá? E com muito menos sal, que tem muito menos carne vermelha, talvez fosse já mudança, né? Pensando nisso também, né? Você falou muito, por exemplo, de diabetes, né? E aí para ver como a saúde ela é tão ampla, né? Porque o diabetes talvez seja das doenças que não é da cardiologia, mas que mais traz impactos na cardiologia. Com certeza. Né? Porque ele causa uma inflamação, ele causa alterações dentro do vaso sanguíneo que vai facilitar muito. Vai propiciar acontecer várias coisas que não poderiam não acontecer, né? Mas aí eu vejo assim, tem a diabetes. Eu vi um artigo há uns anos atrás dizendo que o bom controle de depressão
melhora em 30% o controle de doenças como as cardiológicas e diabetes. Então, a depressão também ele é um problema, né? Porque quem está deprimido deixa de fazer o autocuidado, come pior, não faz atividade física, deixa de tomar as medicações, né? Então, como para a cardiologia também, vocês percebem, né, que esse conjunto da saúde como um todo também faz uma diferença, né? Faz. Por isso que não dá para tratar só o coração, né? Não. E a gente, como tu falou, né, o geriatra é o clínico do paciente, o cardiologista também, né? Quando chega lá, muitas vezes a gente vê várias coisas. A tireoide pode afetar o coração, né? Então, eu já tive pacientes que vieram com palpitação e aí tinha hipertireoidismo. Então, assim, eu até mediquei para baixar um pouco a frequência pro conforto do paciente, mas falei, não, volta, porque a hora que essa tireoide estiver boa, esse problema resolveu, porque não é um problema do coração. O coração tá só sendo uma vítima, né? E aí melhorou a tireoide, pronto, é o remedinho que cuidava do batimento, né? Então, a tireoide é importante, o diabetes é super importante, assim, então, e tá cada vez mais, né? Eu percebo um aumento, assim, do diabetes, né? A gente tem muito, até pela alimentação, por tudo isso que a gente já comentou da questão de exercício físico. Então, a gente tá tendo muito diabetes em paciente já desde cedo, então, muitos anos, né? A gente sabe que quanto mais tempo de doença, tanto de exposição ao colesterol quanto de diabetes, a gente tem mais eventos, né? O que eu tenho percebido, assim, que por mais que a gente tenha melhorado algumas coisas da ciência, da medicina, né, no melhor tratamento, a gente, num outro lado, a gente piorou em algumas coisas da sociedade, né? Antigamente a gente era criança, a gente andava de bicicleta, jogava bola na Gastava rua, energia, a né? gente tinha uma atividade física diferente, né? Quando eu vejo as crianças hoje, elas não conseguem jogar bola na rua porque o trânsito piorou muito. A gente não consegue deixar andar de bicicleta porque tal. Então, em compensação no trabalho também mudou. Antigamente o trabalhador era o agricultor, era o operário que tinha um desgaste físico e isso, apesar do desgaste, era um fator protetor, né? Sim. E hoje a gente tá lá, o pessoal da TI sentado o dia inteiro na frente do computador. Home office, né? Depois da pandemia, muito home office que se manteve, né? Porque as empresas viram que era viável financeiramente. E bem dizer, quem trabalha no computador, no telefone, consegue fazer de casa, né? Sim. Então, sim, a gente tem bastante paciente de home office e percebe, né? Às vezes um momento, assim, há um pouco mais de ansiedade nesses pacientes também, porque não tem uma interação social. Então, às vezes a gente fala, a gente que trabalha, tem que sair de casa todo dia, a gente fala, mas home office é bom, né? Daí eu sempre escuto, não, olha, depende. Né? Depende. A gente não vê outras pessoas, a gente às vezes não se arruma, não troca de roupa direito, porque tá ali, ninguém vai ver, ninguém vai, né? Então, assim, como é que é as coisas, né? Tudo tem seus prós e seus contras, né? Então, acho que tudo isso, sim, conta bastante, essa falta de... essa mudança, assim, né? no perfil, né? Das pessoas, né? Isso da atividade física e também da alimentação mudou, né? Eu lembro de uma época que os vizinhos tinham árvore de bergamota, disso, daquilo, a gente ia um dando muita pro coisa outro, natural, né? né? E hoje a gente tem menos árvores, a gente tem menos frutas, a gente já tem que comprar no mercado, mas já não é a mesma qualidade que se tinha antes, né? Todo mundo tinha tempo para fazer uma horta em casa, hoje ninguém mais tem tempo para nada, então também a qualidade da alimentação, se a gente não buscar essa qualidade, tá muito mais fácil de comprar só o que está embalado. E tem uma pesquisa que mostra que quando você faz os itens que tem em mercados, que estão em supermercados da periferia, e mercados que tem no centro da cidade, que os itens são completamente diferentes. Os itens que você tem nos mercados nas áreas centrais das cidades ou em bairros mais ricos, tem alimentos muito mais saudáveis. E os alimentos que estão nos mercados mais periféricos é muito mais de carboidrato. Farináceos, tal. Porque muitas vezes é mais barato também, né? Mais barato e bem isso, né? Então, às vezes, a questão de se alimentar bem também tem um custo, né? Sim. E isso tem impactado... E eu fico sempre pensando, né? Como que vai ser o tratar a geriatria ou tratar a cardiologia nas próximas décadas. Sim. Né? Então, quando você tiver em vias de se aposentar, que vai demorar um pouco, porque está muito jovem, mas daqui 30, 40 anos, como é que vai estar a saúde cardiológica deles? E quando eu estiver me aposentando, que eu espero que não seja muito, né? Mas apesar que a gente sempre trabalha bastante, né? Médico trabalha muito, bastante, né? Mas eu estou com 51, então eu acho que mais uns 20 anos eu consigo trabalhar bem, né? Mas daqui 20 anos, qual é que vai ser o perfil desses idosos, né? Inclusive o meu, né? Sim. Porque eu vou estar com 71, então como é que isso vai impactar?
Vocês já discutem isso dentro da cardiologia? Como é que vai ser esse futuro, Sim, né, sim. do tipo de doenças, o impacto que vai ter Sim, daqui sim. a... Nos congressos é bastante falado isso, assim, tem salas, enfim, né, para falar mais dessa questão de envelhecimento e tal, né, e até eu já escutei que até da parte da inteligência artificial, que já consegue prever algumas coisas, enfim, né, então eu acho que pensar esse a longo prazo ajuda, não só a cardiologia, mas todas as especialidades enfim, estarem buscando cada vez mais, né, tanto medicamentos, quanto máquinas, né, quanto exames, quanto estruturas melhores para atender o paciente, né. E uma coisa que eu escuto muito no consultório e que, falando da questão das profissões, assim, é que às vezes o paciente também acha que porque ele anda muito no trabalho, né, porque ele faz esforço no trabalho, essa é a atividade física dele, né? Então, não é, né? A gente sabe que não adianta andar o dia inteiro. Eu sempre falei, mas eu faço atividade física, muitos respondem pra mim que sim. O que o senhor faz? Eu ando muito no meu trabalho, todo dia. Não é isso, né? Porque quando a gente caminha no trabalho, a gente anda numa velocidade e para, e faz, e para, e faz, e para. É diferente você fazer uma caminhada e fazer, né? Então, enfim, é importante a gente definir o que é atividade física, né? Para o paciente cuidar disso. Eu acho que sempre se pensa na questão a longo prazo, como vai ser esse idoso, mas a gente sabe que os pilares não vão mudar. Né? Os pilares de alimentação, atividade física, tabagismo e evitar bebida alcoólica, isso acredito que daqui a 20 anos, se a gente conversar de novo, a gente vai ver o quanto isso continua sendo importante, né? E é bem básico, né? Uma coisa que é básica, mas que é tão difícil a gente alcançar em todos os pacientes isso, né? E cada vez tem mais acesso a isso, apesar de comer bem ser caro, muitas vezes comer besteira também é caro. E às vezes se dá um jeito de comer besteira, né? Sim. Então eu vejo que às vezes eu oferto para o paciente uma medicação melhor, para o colesterol, coisa que a gente sabe que às vezes precisa, né? A gente tem metas a se alcançar e eu preciso de medicações mais potentes. Doutora, eu não consigo comprar. Ok, mas assim, a bebida alcoólica compra. O álcool, né? O álcool tá lá todo dia. O cigarrinho tá lá todo dia. Eu falo caro, isso, viu? Às vezes eu falo pro paciente. Eu perguntei esses dias. Eu também pergunto, porque eu também não fumo, em casa ninguém fuma, graças a Deus, então tá a mais gente de não tem nem R$10 noção, um maço de cigarro, R$10 por dia. Vamos arredondar para 10. R$300 por mês, por né? mês. Eu pago a academia. Isso, né? Então, assim, pode pagar pra academia, comprar um remédio, uma medicação melhor, e o que sobrar, ainda talvez tu até compra uma alimentação melhor, né? Então, acho que muito tá também das prioridades das pessoas, assim, né? Onde é que eu vou botar meu dinheiro, né? Eu faço esse cálculo quando o paciente tem muita dor, e as dores você vê que não é nada demais, mas falta pela inatividade. Fala assim, o que você gasta de anti-inflamatório para dor, você paga a academia. Um pilates, alguma coisa, né? E pagando atividade física, você vai ter muito mais benefícios, não vai ter redução da dor, com um monte de benefícios adicionais, a cardiológica, a endócrina, tal. Neurológico, né? A parte neurológica. E às vezes, assim, a gente não fala por mal, é que às vezes o paciente não tem essa visão, né? Ele tá lá embutido naquele dia a dia de beber, fumar, e o resto não dá, né? Mas talvez dá, se tirasse isso que não vai ajudar, né? Uma coisa que eu falo para eles, que alguns falam assim, eu não tenho pressa para morrer. Eu falei assim, eu tenho, que quando eu não tiver mais saúde, eu quero morrer muito rápido. Sim. Mas eu quero ter saúde até o último tempo. Eu falo assim, porque você morrer e passar um bom tempo adoentado é uma morte muito ruim, Sim. né? Ninguém quer, né? Todo mundo quer. É isso que eu tento falar para eles. Né? Então, fazer esse investimento em qualidade de vida e saúde é para que você fique saudável até muito próximo da tua morte. Isso. Eu espero ficar saudável até o dia da minha morte. O máximo de tempo possível, né? Isso, eu quero deitar e não acordar. Mas, enfim. Né? Tem paciente que fala isso, né? Não, mas é que eu também, assim, doutora, eu tenho certeza que pra mim, assim, vai dar e eu vou embora. Digo, olha, só tu tem conexão direta, porque, assim, ninguém sabe como vai ser, né? Então, assim, vamos tentar se prevenir para que seja da forma menos sofrida possível, né? É isso daí. Bruna, queria te agradecer por essa conversa, esse aprendizado, né? Eu sempre falo que com vocês eu aprendo sempre um pouco mais, né? Então, agradeço muito a tua presença, né? O pessoal de casa, acho que pode ser presenteado aí com muitas informações importantes, mas já vai ficar um convite, né? Que você vai ter espaço aberto aqui para a gente poder voltar e conversar um pouquinho mais, né? Então, Bruna, queria deixar você fazer um recado aí para os nossos telespectadores, né? Mas te agradecer de antemão, assim, todo o conhecimento e a presença aqui. Bom, obrigada, né, pela oportunidade, e acredito que a gente conversar sobre prevenção é sempre o mais importante, né?
A gente ter que, infelizmente, vir falar do que pode acontecer no pós-infarto, do que pode... Claro, é importante o telespectador e o paciente saber, mas eu acho que muito mais do que como não chegar até lá, é um resultado muito melhor, né? Então, agradeço a oportunidade, também estou à disposição, né? Quando a gente puder conversar de novo, e pedir para as pessoas realmente pensarem nisso, né? No dia a dia, assim, como que eu quero envelhecer? Como vai ser lá na frente, né? Não deixar para pensar nisso quando estiver aposentado. A gente sabe que a gente é um pouco engolido pela rotina, né? É difícil, é corrido, as pessoas trabalham muito, né? A gente está num nível de estresse, de ansiedade. A gente escuta de muitos pacientes, a ansiedade é a doença do século, né? Eu tô ansioso, né, doutora? Mas quem não tá, né? E por um lado é verdade, né? Porque a vida é corrida, a gente é muito exigido em muitas coisas, no trabalho, em casa, várias funções, todo mundo. Só que se a gente não botar a vida da gente, a saúde como prioridade, é o tipo de coisa que ninguém vai fazer por nós, né? Então, botar isso realmente como prioridade para que a gente diminua cada vez mais os eventos cardiovasculares, né? A gente quer trabalhar muito mais com o paciente que vem dizer pra gente assim, eu não tenho nada, eu vim só fazer uma rotina, né? Eu prefiro, né? A gente escuta isso e diz, nossa, que bom que o senhor tá se preocupando, a senhora tá se preocupando com isso. E, claro, se vier com problema a gente vai resolver, mas que a gente possa ter muito mais prevenção do que pacientes doentes, né? Tá bom. Bruna, obrigado. Obrigada. E o pessoal, os amigos de Caminhos da Longevidade, estaremos sempre aqui. Agradeço a presença e até a próxima.